Interessante a reflexão, mas eu fico com o que é o amor na Bíblia, né? O amor na Bíblia é obedecer a pessoa mesmo sem entender, obedecer a Deus, né? O amor na Bíblia seria a Bíblia inteira. O que é o amor? O amor é você entender todos os ensinamentos de Deus, o amor ao próximo, não matar, não roubar, não adulterar. Quando você vê seu inimigo, ele com alguma dificuldade, você ajuda. Isso é o amor, é você se tornar o amor ao próximo, né? E a Deus. Aí tem os outros 5 mandamentos ali. Até respeitar pai e mãe, respeitar os mandamentos, todas aquelas coisas. É a Bíblia inteira, se você pegar o Pentateuco, Deuteronômio 17, por exemplo, que eu estava lendo aqui, que ele mandou os israelitas, quando chegaram lá na Terra Prometida, fazer um altar e esculpir sem instrumento de ferro em pedras as palavras da Torá, do livro sagrado, né? Que é os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o que até os Ketuvim Natserim, né, os apóstolos, escrevem nos seus livros. Sempre a Escritura Sagrada diz, Jesus Cristo também citava as Escrituras Sagradas dessa forma. E o que é maravilhoso é isso, é que a Bíblia inteira, ela se resume em 2 palavras: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia inteira e entende ela de verdade, você vai entender sem sombra de dúvida o que é o amor e como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar o próximo como a ti mesmo em qualquer situação da tua vida. Você nunca vai ficar na dúvida. O problema qual que é? Que a gente não estuda o suficiente a palavra de Deus e sempre estuda o Velho Testamento de uma forma, ai, já passou. Sabe, não consegue ler o Velho Testamento dizendo como se ele fosse realmente as bases, como se ele fosse a sombra da perfeição. As pessoas querem já entender a perfeição sem conseguir nem sequer visualizar a sombra. Pelo que eu vejo, se você não consegue nem entender a sombra, você nunca vai conseguir entender o que é amor, nunca vai entender a perfeição que é Jesus. Então você tem que primeiro ler o livro inteiro para depois entender o resumo, né? Que é o amor, que é amar o próximo como a ti mesmo e amar a Deus todas as coisas. Porque os 10 mandamentos resumidos são isso, só que eles também são um resumo de outros milhares de mandamentos. Por exemplo, tem um mandamento aqui no livro de Levíticos que fala que você não pode se irar quando você vê o inimigo se dando bem. Quando você vê isso é amar, é você ficar feliz até quando seu inimigo ele se dá bem. Tem outros mandamentos maravilhosos que mostram assim que você não pode usar jugo desigual, você tem que ser uma pessoa que não faz acepção de pessoas. Isso é amar, não fazer acepção de pessoas, não usar boi e burro na mesma lavoura, no mesmo trabalho. Você tem que entender que cada pessoa ela tem o seu limite, tem o seu tempo de ser salva, de fazer as coisas, entender. Isso é amar. Então, assim, o que é o amor? Amor é o oposto de poder? Não. O amor ele é muito mais complexo. O amor é Deus, Deus é amor. E você entender a imagem de Deus, que é o próprio amor verdadeiro, é você entender o que é, na verdade, o verdadeiro poder, porque o poder desse mundo vai passar, mas as palavras de Deus jamais passarão. E outro mandamento também que é lindo para se entender o que é amor, porque o amor são os mandamentos de Deus.
Quando você entende que os mandamentos de Deus são amor, você começa a amar eles. E você começa a entender eles e guardar no seu coração e na sua mente. E aí você entende a Bíblia. Você não entende mais os mandamentos como mandamento, entende como ensinamento de Deus para a vida eterna. E é maravilhoso, porque o amor é eterno. Paulo fala em 1 Coríntios 13 que vai passar tudo, mas vai restar apenas o amor, porque a esperança vai passar tudo. Só vai sobrar o amor no reino eterno, né? Porque as palavras vão ir, mas o amor vai durar para sempre, porque o amor vai continuar lá no reino eterno. O amor, a verdade, é, a palavra de Deus, todas essas coisas vão continuar. O que vai passar vai ser todas essas dores nossas que a gente fica tendo que usar da esperança e da fé. Mas no reino de Deus nem a fé vai precisar existir da forma que existe hoje, nem a igreja, nem nada, porque vai estar tudo, sabe? Então a gente vai estar vivenciando, né? E ninguém vai precisar dizer para o outro: conhece a Deus, conhece a palavra dele, conhece os mandamentos, porque todo mundo vai saber de cor, né? Vai ter o Espírito de Deus aqui. E para te falar só desse último mandamento que é maravilhoso, tem dois mandamentos que eu lembrei de outro. Um mandamento assim que fala para você não amordaçar o boi enquanto ele está trabalhando da sua lavoura, porque ele já está trabalhando lá. O que significa esse mandamento? Não amordaçar o boi na sua lavoura, isso na nossa vida. Às vezes tem uma pessoa que está te ajudando, está te fazendo alguma coisa, está trabalhando para você, ou está te ajudando, que é um jeito de trabalhar para você sem ganhar dinheiro, mas tem familiares às vezes que tá assim. Por exemplo, uma filha, você tem uma filha, a filha fica te fazendo tanta coisa, você vai e começa a cobrar a pessoa mais ainda. A pessoa já tá, você vê que a pessoa está exausta, mas você começa a saber, já que você fala assim: já que esse filho é o único filho que me faz as coisas, eu vou pegar e vou sobrecarregar ele. Isso aqui não é uma coisa que Deus não gosta. Porque a pessoa já tá te fazendo tudo. Você começa a folgar com a pessoa e pedir mais coisa, sabe? Você começa a querer só pedir para ela, em vez de pedir para os outros filhos, por exemplo, tem outros filhos. Você amordaça aquela pessoa, sufoca ela. Ou pior, você não querer ouvir um empregado. Você tem um empregado, mas ele não pode falar um A para você porque você fica na superioridade. Você amordaça ele naquela posição como se ele fosse uma pessoa sem alma, sem vida. Isso é amordaçar seu empregado, seu trabalhador. Você tem que entender que ele é filho de Deus como você, e ele pode ser salvo como você, e Deus fez todo mundo igual. Não tem essa. Ele tem que ter respeito por você ser empregador dele. Só que ele pode falar com você tranquilamente. Você não tem que também colocar uma mordaça na boca dele. Já tá trabalhando para você. Mas aí se a pessoa começa a faltar de respeito, aí ele tá pecando. Na Bíblia tem coisas claras sobre as autoridades, né? Respeito à autoridade. E aí, sobre o que é o amor ainda, outro mandamento muito interessante. Fala para você não você se tiver com a mãe, você não vai matar o filhote.
Você não pode pegar e matar o filhote e a mãe junto. Se você encontrar numa floresta um animal com a mãe e o filhote, você não pode matar os dois juntos. Aqui é o mandamento do Velha Aliança, porque as pessoas elas falam, velha aliança ficou velha, é sombra, agora não tem mais lei, agora é só amor. Uai, mas o que é o amor? Se ninguém sabe responder o que é o amor, então lê toda a Bíblia para entender o que é o amor e para de ficar filosofando, porque o que virou hoje em dia é um monte de pastor e pessoas que não sabem de nada, e se acha que tem tudo. É Laodiceia, se você lê Apocalipse e Laodiceia, é exatamente isso, se perdeu o amor. Ninguém sabe o que é o amor mais porque ninguém mais lê a Bíblia. Eles jogaram fora, tipo, eu mandei uma foto lá que mostra que, tipo assim, o Novo Testamento é um quarto do que é o Velho Testamento, e Apocalipse é um terço é um quarto do que é o Novo Testamento. Então eles tiram Apocalipse porque eles não leem, e tira também o Velho Testamento inteiro, porque eles leem de uma maneira que não era melhor que eles não lessem. É isso que eu falo. Para você ler o Velho Testamento como eles leem, é melhor não ler, porque você lê como se ele fosse simplesmente uma coisa de bênção, e quando você vê a maldição, você não lê, e você não tenta entender aquelas coisas lá, os mandamentos que tem lá, como uma sabedoria para a tua vida. O máximo que eles tiram é o que do Velho Testamento? É o dízimo, falando que tem que ter o dízimo, de uma forma deturpada ainda, porque não era em comida, o dízimo nunca foi em dinheiro, porque o sacerdote não poderia ter posses, o levita não podia ter posse nesse mundo. Deus até foi maravilhoso nisso. Quem pregava a palavra de Deus naquela época não podia ter posse nesse mundo. Não podia ter nada, tinha que dar tudo aos pobres. E você vê que os apóstolos também de Deus, eles tinham que dar tudo aos pobres, ou tudo a ficar tudo de todos da igreja, né? E hoje a gente não consegue mais fazer isso. Deus me perdoa, seria maravilhoso eu ter uma igreja de Deus de verdade. Eu tenho até meus irmãos da igreja de Deus, mas eu consegui com eles, realmente, essa pessoa 100%, sabe, todo mundo perto também, dividir nossos bens e conseguir realmente viver em uma comunhão na palavra, todo mundo dividindo as coisas, né, que tem, mas a gente infelizmente está preso nessa Babilônia. E o mandamento que eu te falei daquele lá de não matar nem o filho com a mãe. Isso aqui eu acho lindo. Isso é amor. É você entender no outro amor, você respeitar a relação mãe e filha entre os animais. Outro mandamento maravilhoso é que você não pode comer um animal se ele sofreu na hora de ser morto. É um mandamento da velha aliança. Por quê? O animal é como a gente. O animal tem sentimentos, mesmo que ele não lembre, depois de um pouco passa, não é igual a gente que fica relembrando aquela dor. O animal se esquece rápido. Ele tem, e quando você for matar ele para comer, que é uma concessão de Deus, não é uma coisa que Deus ele quer, mas ele concedeu porque agora as coisas que a gente tem de fruta e tudo não tem mais nutrientes antes do dilúvio, mudou. Então, assim, você tem que matar ele de uma maneira assim que os sábios dizem que tem que estar a faca tão imolada que não tem que ter um dente na faca, porque se tiver um dente, o animal sofreu para ser morto. É isso que eles dizem. Então, olha que maravilha. O animal tem que ser criado também para ser morto livre, porque se ele ficar preso, ele está sofrendo. Então, é muita coisa, sabe? Muita, muita coisa que se perdeu. A gente não consegue guardar tudo isso. Por isso a gente tem que saber que a gente é pecador até o fim. Se a gente guarda os 10 mandamentos, a gente não vai guardar toda em plenitude eles, que eles são um resumo dos 10 mandamentos. Por exemplo, não adulterarás, não pode adulterar um, então não pode adulterar nenhum rio. Isso é o amor. O amor é não adulterar um rio. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre o que é o amor a Deus e o que é o amor ao próximo, levando esses mandamentos também tudo. Tem um que eu li aqui que eu achei maravilhoso, que é esse que eu queria falar, e falei vários, que eu comecei a lembrar de vários. Era um mandamento que fala para você, quando você vê uma pessoa que te fez um mal, ela te roubou alguma coisa, por exemplo, é um pecador, te roubou alguma coisa, deve uma coisa a você, e esse pecador, ele é condenado e ele é julgado. Por exemplo, na época, o pecador, o máximo que ele poderia levar, esse é também outro mandamento, o máximo que um pecador ele pode levar, assim, de chicotada, são 40 chicotadas.
Se você der 41 chicotadas, a pessoa que está dando chicotada, ela tem que levar uma chicotada, porque aí ela começa a ser humilhada. A pessoa que deu chicotada, ela tem que ser humilhada, porque ela está exagerando no castigo, sabe? Isso é maravilhoso também. Pessoas que começam a qualquer coisa exagerar, sabe, na maldade. A pessoa, ela não sabe, tipo assim, que mesmo que a pessoa tenha matado, tenha feito coisas horrorosas, ela também, Deus não se alegra em ver o pecador ser condenado. E aí entra o outro mandamento que eu queria falar até agora. Se a pessoa que condenou um pecador, ela se alegrar pelo pecador quando recebe punição. Por exemplo, Lula, a gente se alegra que o Lula ele foi preso e está sofrendo na cadeia com os familiares dele chorando por ele, não sei o quê. Ó, é pesado esse daí. Se a gente se alegra quando o pecador é condenado e ele começa a sofrer, a gente tem que ser humilhado também. E é isso que acontece, Deus ele nos humilha. Deus ele não gosta de que a gente se alegre quando o pecador é condenado. Deus odeia, está escrito lá. Deus ele não se alegra com o pecador condenado, antes que o pecador ele se arrependa dos pecados. Deus ele quer isso. Isso é o amor, entendeu, irmã? Ó, tudo isso que eu te falei até agora se resume na palavra amor, mas eu quero ver, isso aqui que eu te falei nem é 1% do que tem na Bíblia. Tem tantos mandamentos das leis do Levíticos que eu te falo que se resume no que é amor. Inclusive as festas levíticas, que eu estou estudando muito, muito, muito mesmo, para ver se realmente elas foram abolidas, porque quando você lê Paulo de uma maneira completamente maravilhosa, você percebe que o que mudou foi realmente o sacerdócio, Jesus. Jesus Cristo mudou o sacerdócio. E o que mudou foi as leis sacerdotais. O que mudou? Sacrifício de animais, dízimo, essas coisas que referem aos sacerdotes. Só que mudou para quê? Para coisas eternas. Agora o dízimo não é mais como a pessoa que. Não é que não existe mais o sacerdócio. Existe sacerdócio, uai. A pessoa, eles querem negar o sacerdócio. Existe. Mas o que mudou? Agora não é mais da forma que era. Antes levava-se sacrifício. Agora não precisa de sacrifício, agora nosso corpo, a nossa vida é um sacrifício perante Deus, que é o que Deus sempre quis. Deus ele falou, não quero sacrifício, eu quero boas ações, eu quero respeito pelos meus, eu não quero sacrifício, eu quero respeito pelas minhas leis, né? Deus queria que você guardava os mandamentos, queria obras. Isso é um sacrifício para Deus, porque quando a pessoa ela pega, e aí fica interessante. Por que que Deus ele instituiu o sacrifício antigamente? Ninguém se perguntou por isso. Deus gosta de sangue, Deus odeia. Se Deus é tudo dele, por que que a pessoa ela tinha que pegar e dar o melhor boi que ela tinha, perfeito? Se tivesse qualquer defeito, ele não podia dar, tinha que dar alguma coisa que ele tivesse sem defeito, porque representava Jesus. E o que acontece? Quando a pessoa ela ia sacrificar para um sacerdote, ela colocava a mão na cabeça daquele ser perfeito lá e confessava na frente de todo mundo os pecados. Olha que humilhante. E aí ela tinha que ver aquele melhor animal que era dela ser morto. Semelhantemente, hoje em dia, a gente tem que pensar que é a mesma coisa, só que mudou agora que é Jesus. É isso que mudou. Agora a gente tem que pensar que toda vez que a gente peca, é como se a gente estivesse crucificando Jesus de novo. A gente está pecando contra a lei. Por isso tem que saber a lei de Deus e de cor. E você vai sabendo, você vai entendendo Deus cada vez mais quando você lê os mandamentos dele. Você entende o amor dele. Quando você entende o amor dele, você começa realmente a amar o próximo e amar Deus todas as coisas. Por isso que a fé vem do ler e ler, porque quando você ama, você tem fé. Amar é confiar também. Amar é ter fé. Por isso que a base da fé é confiar na palavra de Deus, que você confia nele, você confia na palavra dele. Se você não conhece a palavra dele, você não confia nele, você confia às vezes em alguma coisa que você acha que é ele. Mas quando você começa a ler a palavra dele, às vezes você pode se desiludir e falar, uai, esse não é o Deus que eu acreditava. Então eu vou continuar com o Deus da Pentecostal, por exemplo. Porque Deus é a palavra inteira, não é só uma parte. E aí ele fala, né? Você tá com o sacrifício lá, você fez um pecado, você tá com o seu sacrifício, que seria, por exemplo, eu pequei, agora eu me arrependi perante Deus, eu tô com aquela situação que eu fiz, por exemplo,
Eu pequei que eu, por exemplo, vou dar um exemplo fácil. Eu pequei que eu xinguei meu irmão, o Fabrício, eu xinguei ele. Eu briguei com ele, eu revidei o que ele estava me fazendo, mas isso é pecado, porque eu, em vez de ser pacificador, eu fui um agente do ódio. Eu comecei a xingar ele junto com ele, me xingando, em vez de dar outra face. Isso também é mandamento. Jesus Cristo não disse nenhuma coisa, porque tem na lei de Levítico que a gente não tem que evitar o mal com o mal, antes o bem com o mal. Tem na lei de Levítico. Jesus Cristo ele disse, mas disse de uma forma planificada. E aí o que acontece? Aí você vê que maravilha, irmã. Tô falando tudo isso só para você entender como é maravilhoso o verdadeiro amor, porque esse tema que você falou, ele resume a Bíblia. É o resumo da Bíblia, entendeu o amor? E aí você entende, porque o propósito de Deus é te mostrar como é o amor, como é Ele. É os mandamentos dele que referem à sua personalidade. E aí eu xinguei o Fabrício. Ele me xingou, eu xinguei. Agora, como eu faço para levar um sacrifício perante Deus como era antigamente? Qual que é o meu sacrifício perante Jesus? Porque agora Jesus é o sacerdote. Ele já se sacrificou por nós. Só que perante Jesus eu tenho que levar alguma coisa, porque não. Se eu chegar perante Jesus e falar, Jesus, olha, eu ofendi meu irmão, mas você vai perante Deus e me perdoa lá e falar assim, olha, Deus, eu tô não sei o que, eu tô arrependido pela boca para fora, porque eu falei que eu tô arrependido, e você me perdoa em nome de Jesus, tá? Isso não vale nada. Isso aqui é a mesma coisa de você estar ofendendo Jesus e ofendendo Deus. O que a gente tem que fazer? Entender a posição nossa como servo de Jesus. E entender que a gente tem que dar um fruto de arrependimento. Porque hoje em dia, o cordeiro que a pessoa levava, que era dele, é claro que vai ser Jesus na hora de ser sacrificado. Vai ser o sacrifício de Jesus. Só que tem que ter o fruto de arrependimento para Deus ele conseguir entender que você tentou ser a imagem de Jesus naquele momento, porque quando eu pego lá depois de ter pecado e eu vou, me perdoa, irmão, mesmo ele tendo me ofendido, eu estando certo, estando na razão, eu falo perdão para acabar com uma briga. Isso é esse amor, entendeu? É uma coisa que é minha, eu tô na justiça, tô na certeza, mas eu vou pelo amor a Deus e também pelo amor à paz e ao meu irmão e à minha mãe que está ouvindo também aquela briga. Então é isso, irmã. É isso que é amar o próximo como a ti mesmo, amar de todas as coisas. É uma coisa muito mais profunda do que qualquer estameleioso e pastor pode pregar, porque é algo gigantesco, é maravilhoso. Então a gente não pode levar o Velho Testamento nem as leis levíticas como se elas fossem simplesmente sombras, então tem que ser esquecida, porque é sombra. Não, não. Paulo nunca disse sombra nesse sentido ruim. Se você entender a cultura dele, entender o que ele estava pregando, ele estava querendo convencer aquele povo judeu não a negar os mandamentos, porque ele disse várias vezes em Romanos que a lei é santa, justa e boa, que a lei ela é boa. Ele quis convencer o povo a guardar eles de uma forma pelo amor e não pelo ódio, pelo amor e não pelo medo, porque antigamente era pelo medo. Então ele fala que aqueles que continuam pecando estão sobre a lei do pecado, está escrito assim, lei do pecado. E tá escrito assim também, outro mandamento que eu mandei, lá em Timóteo e também lá em Romanos fala, não lembro agora que passagem fala. Sobre assim, se eu não consigo me controlar e peco, então a lei é justa e boa para mim. Porque pensa, uma Constituição, pensa na Constituição do Brasil, a Constituição ela é feita para quem? As leis, para quem é ladrão ou para quem é justo? É claro, vamos pensar numa Constituição perfeita. As leis são feitas que Paulo pensou na hora. As leis são feitas para quem é pecador. A lei não é feita para quem é santo. É isso que ele quis dizer. Quem está na graça é quem é santo, é quem não peca.
Quem não peca não precisa dos mandamentos como uma coisa ruim, porque a pessoa já entendeu que os mandamentos são o amor de Deus. E ela guarda eles no amor, e guarda na compreensão, no amor. É uma coisa difícil, mas a pessoa já pela sua perseverança e persistência em se matar a cada dia, morrer a cada dia e ressuscitar a cada dia como novo homem pela lei, entendendo ela se tornou lei para si mesma, como está escrito lá em Romanos também. O gentil se tornou lei para si mesmo. E é isso que Deus quer, que a gente se torne lei para nós mesmos, que a gente consiga entender o que Deus quer com cada mandamento e fazer. Arrisca, porque é maravilhoso. Todos os mandamentos dele têm uma coisa, um quê de eternidade. São caminhos eternos. Só que o que acontece? O ser humano prefere ser ignorante, prefere não guardar os mandamentos de Deus, nem buscar eles no Velho Testamento e no Novo. Eles ficam fugindo, falando que não é pelas obras, é pela graça. Uai, mas você vai perante Jesus sem ter obras de arrependimento puras e verdadeiras e sinceras de coração, que te mostra que você se arrependeu desse pecado, não vai voltar a pecar, porque os cristãos sempre falavam, tá perdoado, não peques mais. E tá escrito lá na Bíblia também, em Hebreus, fala assim, que a pessoa que ela, depois de ter conhecido Jesus, o sacrifício dele pelos seus pecados, e entender que aquilo que ele fez é pecado e continua pecando, ela está crucificando Jesus de novo. E fala que assim, na mesma forma que para a lei de Moisés não tinha, a pessoa pecou, ela era morta, não tinha essa de a pessoa ser perdoada. Agora na lei do Novo Testamento, que a pessoa ela peca, ela é perdoada. Se a pessoa continua pecando, endurecendo o coração, sabendo que aquilo é pecado, e começa a falar para os outros, isso não é pecado, não sei o quê, não tem, está escrito lá, Paulo disse, que salvação a gente vai ter, vai ser uma condenação muito mais severa, porque agora a gente tem a Bíblia nas mãos, a gente tem tudo de mão beijada. Se você vai no YouTube, tá cheio de pessoas explicando essas coisas. É só você querer buscar Deus e querer obedecer Ele. Falar assim, Deus, eu não quero mais obedecer sistema religioso, nada, eu quero obedecer teus mandamentos, entendendo a palavra tua, teus mandamentos e obedecer eles. Então é isso. Tá escrito lá que a gente vai ser julgado com muito mais rigor que Sodoma, Nínive e tudo isso. Porque no dia do juízo de Deus, Deus vai levar em conta tudo que a gente tem essa facilidade, que a gente não é perseguido. Se a gente quiser guardar os mandamentos, a gente não é perseguido. Vai julgar tudo isso e vai falar, uai, essa pessoa, ela não quis julgar os meus mandamentos, não quis guardar os meus ensinamentos, nem pelo medo de ser condenado. Ele não quis guardar os mandamentos, que pelo menos uma pessoa que guarda pelo medo, Deus ele vai falar, essa pessoa, ela mesmo sendo má no coração e não tendo entendido e guardar no amor, essa pessoa respeitou tudo, respeitou o amor ao próximo, tudo pelo medo. Porque está escrito também que o medo de Adonai, o temor a Adonai é o princípio da sabedoria e também é o princípio do amor. A gente começa com medo de Deus, porque a gente falha, a gente não consegue entender Ele. Mas depois o medo vira amor. É isso. Infelizmente, a gente é como se fosse aquelas mulheres que nas guerras lá de Israel fala que elas eram pegas. Elas eram pegas das cidades, sabe? Das cidades pagãs, porque a gente está no paganismo. Deus ele pega e nos liberta. Só que aí Deus ele raspa nosso cabelo. É isso que acontece quando você realmente é tocado por Deus. Você sente assim. É como se você ficasse igual aquela mulher chorando pelo sua vida antiga. E isso que é o princípio. Eu tô falando tipo assim, quando você tá além da Bíblia, antes de você entender e glorificar Deus e ficar em paz com Ele. Mas no princípio, isso é quando você começa realmente a ver, eu sou pecador. Você começa a chorar pelos seus pecados. Você começa a falar, nossa Deus, eu não vou conseguir. Começa a chorar e você começa a ficar de luto. Na Bíblia fala que o luto dura um mês. Por exemplo, é isso. Porque quando até você entender, lendo a Bíblia, o que são os 10 mandamentos, o que são as coisas de Deus, quem é Deus, quem é Jesus, tudo isso dói no seu coração, porque você fica perdido, você cai seu chão,
Você se sente como se tivesse sido enganado a vida inteira. É terrível, porque ele te esconde o caminho do arrependimento, que é um caminho estreito, mas maravilhoso que Deus deu para a vida eterna. Porque se a gente quer ser reinado por Deus e por Jesus na vida eterna, a gente tem que começar hoje a ser reinado por Ele. Não tem que esperar vir Jesus para se obedecer a Ele, porque quando vir Jesus está escrito, todo joelho se dobrará. Não vai sobrar um que vai estar com o joelho sem estar dobrado. E é isso que é maravilhoso, irmã. E aí eu te falo, aí você entende aquela frase que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque aí fala, essa frase as pessoas usam como se fosse uma bênção, mas na verdade essa frase, se Deus é por nós, quem será contra nós, ela se refere a um temor a Deus. Você tem que temer a Deus sobre todas as coisas. Essa frase Paulo não disse de uma maneira tipo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos pecar. A gente pode pecar porque ninguém vai ser contra nós. De maneira nenhuma! De maneira nenhuma. Se Deus é por nós, como é que eu vou pecar? Como é que o mundo vai poder me influenciar a pecar? Se Deus é por mim, eu vou continuar guardando tudo que Ele falou, mesmo que as pessoas me apontem uma arma na cabeça. Eu não vou negar ser um servo de Jesus. Eu não vou negar Jesus Cristo na minha vida, a imagem dele. Eu vou continuar a refletir o que ele foi, até que me aponte uma arma na cabeça. Eu não vou blasfemar contra Deus. Eu não vou bater no meu irmão. Eu não vou matar um meu irmão. Eu não vou roubar, mesmo que eu passe fome, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É isso que significa, mas ninguém entende porque a gente é carnal. Eu sou carnal, irmã. Então por isso que eu coloco no exemplo, se eu consigo entender o quão carnal eu sou, eu gostaria que os irmãos todos no mundo inteiro entendessem o quão carnal o mundo é, o quão pecador a gente é, e se arrependesse e começasse a ter chuva, começasse o arrependimento, começasse a voltar. O que significa arrepender-se? Significa voltar atrás das suas decisões para Deus. E não é do dia para o outro. Moisés demorou 40 dias e 40 noites para que o povo de Israel fosse perdoado, orando e intercedendo por eles. Então, da mesma forma, sempre funciona assim. Jesus intercede por nós, e claro, tem que ter uma pessoa justa também orando, isso ajuda muito. Mas se não tiver ninguém orando, é Jesus mesmo, só Ele, intercedendo por nós perante Deus, e o Espírito Santo de Deus é concedido e ele começa a nos mostrar. E eu creio que ele vai mostrar para você e para muitos outros, em nome de Jesus, o que é o amor verdadeiro. Porque o mundo se perdeu. Tem aquela música lá que fala: Where is the love? Love, love. Aquela música que pergunta onde está o amor. Eu falo, tá na Bíblia. A Bíblia se resume em uma palavra: amor. Mas o que é o amor? É a permissividade? Romanos fala isso. Romanos inteiro, se as pessoas entendessem que o livro de Romanos não nega a lei, mas confirma ela na forma planificada, que é o resumo da lei, que amar o próximo como a ti mesmo, amar todas as coisas, se eles entendessem que esse livro de Romanos ele mostra para você não condenar ninguém, nem as autoridades, você entender que tudo é obra de Deus, tudo está como Deus quer que esteja, e você orando pode ser um agente de Deus. Quando você orar e libertar uma pessoa, você pode ser um agente de Deus para salvar uma alma, levá-la para a vida eterna, você orando por ela e mudar uma vida, fazer a pessoa ir para Deus. Então aí você entende o quão poderoso é a oração em Deus. E ela é nossa arma espiritual, isso todo mundo entende. Só que para você orar realmente, você tem que antes entender o que é o amor, para você não ir perante Deus com roupa de trapo imundo, achando que você está perante Deus como um santo, porque você é de tal denominação que, por exemplo, usa o véu e não tem dízimo, a CCB, ou você é tal denominação, não sei o que, não, você tem que ir perante Deus humilde, porque você nunca vai ser santo, e eu que guardo os mandamentos e tudo, tem que ir mais humilde ainda, porque eu sei o que é certo, e quanto mais eu sei, mais eu me sinto pecador, porque é isso que Deus quer.
Deus quer que você entenda o seu pecado, para que você se arrependa, porque quando você entende que está errado, é igual a criança. Uma criança que faz uma coisa errada e ela da boca para fora fala pro pai: pai, não vou fazer mais. Ela não entende que é errado. Aí ela pega e vai embora. Às vezes a criança, você pelo medo faz ela guardar uma coisa que ela acha que é errada. Você sabe que é errado, ela não sabe. A criança não entendeu que é errado. Ela pode saber que você sabe que é errado. Por exemplo, uma criança ela rouba do amiguinho. Vou fazer um exemplo bem assim. Rouba uma coisa do amiguinho, a criança. Você pega e bate na criança e fala, deixa ela de castigo, falando que isso é errado. A criança, ela nunca mais vai roubar, não porque ela sabe que é errado roubar, não porque ela sabe que é errado roubar, mas porque ela tem medo de ser pega. Igual muitas pessoas não roubam, não porque sabe que é errado roubar, mas porque elas têm medo de ser presa. É isso, as pessoas são igual crianças, igual criancinhas. Mas aí, se você mostra para a pessoa o amor na palavra de Deus, que é errado roubar por causa disso, porque é um propósito de Deus na sua vida, porque é uma coisa que realmente Deus sabe o que é melhor, a gente não consegue entender. Porque se você roubar, outra pessoa rouba, todo mundo rouba, vai um caos e não tem a vida eterna, por exemplo. Ou você pode tentar ensinar a pessoa que roubar é errado, mostrando assim a pessoa que roubar, você está pegando uma coisa que a outra pessoa vai estar sofrendo. Isso é o amor. Outra pessoa vai estar sofrendo. E se a outra pessoa vai estar sofrendo porque você roubou, então significa o quê? Que você está fazendo a outra pessoa sofrer. Então, se você ama ela, você não quer que a outra pessoa sofre porque você roubou. E você não vai estar feliz porque você sabe que você fez uma coisa que é errada perante Deus, perante tudo, perante a sociedade, perante qualquer pessoa. Então você está fazendo uma coisa ilícita. Então isso não é bom. Você está se tornando uma pessoa que é podre. Você está alimentando a raiz da amargura. A raiz é amarga no seu coração e está secando aquela raiz doce, que é uma raiz que ela é difícil de engolir, pequenininha, que é a palavra de Deus, que se você não regar ela bem, ela seca. Então você tem que alimentar, isso tem também em Jeremias, e tá em Coríntios também fala disso, das duas raízes, né? Tem que alimentar a raiz da palavra de Deus com aquela voz bem baixinha. Então é isso, minha irmã querida, eu espero ter mostrado um pouquinho só, 0,00001% do que é o amor de Deus pelos mandamentos dele, que a gente entende realmente o que é o amor, quem é Deus e quem é o amor, porque Deus é amor. E aí, quando a gente entende isso, a gente passa a amar de verdade, não passa de amar só de ouvir dizer. Pai seja contigo, irmã querida, e muita força para nós. Logo será o Shabat. Eu sei que não sei se você guarda, acho que você ainda não guarda e tudo, mas é maravilhoso, irmã.